Seção 2, REST. O objetivo dessa sessão é apresentar tópicos sobre o protocolo HTTP, vamos ver mais ou menos como é que ele funciona, e apresentar conceitos básicos de REST. Bom, primeiro, como a gente vai falar sobre Web Services, ou a gente vai estar contido nesse contexto de Web Services, o que seria um Web Service? É um serviço que pode ser acessado diretamente por outro sistema de qualquer plataforma que esteja na rede ou na internet. Então, é um serviço que você coloca na internet e disponibiliza e algum outro elemento de software consegue acessar. Cada plataforma tem as suas ferramentas para o desenvolvimento de web services e a W3C oferece, inclusive, alguns padrões. Vamos dar um exemplo do Jakarta EE. Você tem duas bibliotecas que você pode usar para desenvolver web services. Uma que é chamada de JAX-WS, que implementa o padrão SOAP, e o JAX-RS, que implementa o padrão REST. Basicamente, o que você tem é uma aplicação cliente, que eu vou chamar de consumidora da API, que através da internet consome uma API, eu vou colocar como API aqui, que seria o meu produtor desse serviço. Então, todos os meus serviços vão estar aqui, mais ou menos dessa forma. Serviço 1, serviço 2, serviço N. Tanto o cliente como os serviços podem estar implementados em qualquer linguagem, porque essa comunicação aqui vai ser feita toda sobre protocolo HTTP. Então, qualquer linguagem que implemente acesso a APIs HTTP e que consiga também implementar APIs com protocolo HTTP, você consegue usar para implementar os nossos web services. Como a gente usa protocolo HTTP aqui no meio, a gente vai usar chamadas do tipo GET, POST, PUT, DELETE, vai usar o status code, vai usar tudo que o HTTP nos fornece para acesso aos nossos serviços. Vamos falar um pouco sobre HTTP. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, existe mais ou menos desde 1998 e quem inventou foi o Tim Berners-Lee no CERN. Ele disponibilizou lá o primeiro exemplo, a primeira programação de um cliente e de um servidor. Em 1991 foi lançado o HTTP, o protocolo HTTP na versão 0.9, que está obsoleto. Em 96, a partir da RFC 1945, o HTTP 1.0, que também está obsoleto. Em 97, por meio da RFC 2616, o HTTP 1.1, que ainda é padrão. Em 2015, o RFC 7540 disponibilizou o HTTP 2, que também é padrão. E agora, em 2020, nós temos o RFC 9000, que trata do protocolo HTTP 3, que está ainda da gravação desses vídeos em versão draft. O HTTP é um protocolo da camada de aplicação do modelo OSI, baseado em requisição e resposta, isso é, sempre você precisa requisitar alguma coisa para que haja uma resposta. Não mantém o estado, quer dizer, os dados entre as requisições, a não ser que você use alguns outros mecanismos. Possui códigos de retorno que você pode tratar. Aqui tem um exemplo de uma requisição. Então, vamos pensar assim. Se você tem um modelo de rede, o protocolo HTTP está em cima na camada de aplicação. Significa que ele usa todos os mecanismos de comunicação que estão aqui. E o que ele faz? Ele monta strings de requisição e espera receber strings de resposta. Então, esse é o protocolo HTTP. O jeito como eu escrevo essas strings me dizem o que eu estou solicitando, para quem que eu estou solicitando, ou também me dizem o que eu estou retornando, o que eu estou recebendo como resposta, se aquilo foi correto ou não. Nas minhas mensagens HTTP, eu chamo esses elementos aqui de cabeçalho da mensagem, ou header, e tudo que está para baixo ele é o corpo da mensagem ou body. Isso aqui é importante para a gente entender como que a gente passa parâmetros, por exemplo. Lá na requisição, cada parte dessa string que é enviada como uma requisição tem um objetivo. Por exemplo, no comecinho nós temos os métodos de invocação, get, post, put, delete, que são os mais comuns que nós vamos usar. Logo depois nós temos o recurso que está sendo requisitado, o protocolo e a versão. Aí depois tem um cabeçalho chamado host, que tem um valor que é o servidor aqui, o próprio servidor que eu estou requisitando. Então, host 2 pontos significa que o cabeçalho host tem um determinado valor logo depois. No retorno também, as strings de retorno possuem um objetivo, cada parte delas possui um objetivo. Aqui nós temos o protocolo e a versão, nós temos depois o status code, então aqui está dizendo 200 ok. Aí depois no cabeçalho aqui eu também tenho os conteúdos, o content type, que é um cabeçalho que indica qual é o conteúdo de retorno, no meu caso aqui é um text HTML. E qual é o tamanho desse meu HTML 71 bytes.
Pulou uma linha, logo depois eu tenho o HTML que está sendo retornado. Em relação aos métodos que o HTTP nos fornece, eu tenho, por exemplo, o GET, que requisita a representação de um recurso, um HTML, um XML, um JSON. Eu tenho o POST, que é usado para enviar uma entidade e requisitar que ela seja aceita ou que ela seja inserida no servidor. Eu tenho o PUT, que requisita que uma entidade possa ser, por exemplo, modificada no nosso servidor ou inserida. Delete, para apagar um recurso especificado. PATH, que é usado para aplicar modificações parciais a um recurso, para não modificar tudo. Options, que é usado para retornar todos os métodos HTTP suportados por aquele servidor. Head, que retorna os cabeçalhos de uma resposta, é como se estivesse fazendo uma chamada para saber o que ele retorna como cabeçalho, sem o corpo. Trace, ele ecoa de volta a requisição que você fizer para saber se houveram mudanças ou adições nos servidores, qualquer coisa assim. A gente usa isso para teste e para debug. E o Connect, que converte aquela requisição num túnel TCP/IP, por exemplo. Os nossos métodos possuem algumas características. As duas características mais importantes são a idempotência e a segurança. Um método é idempotente se a mesma requisição feita diversas vezes resulta sempre o mesmo efeito. Vamos colocar um exemplo, o GET. Lá. O GET é idempotente? Sim. Por quê? Porque se eu fizer o GET uma vez, outra vez, o resultado é o mesmo em relação ao servidor. Já o método POST não é idempotente, porque toda vez que eu faço um POST, a princípio eu estou fazendo uma alteração lá no servidor. O método é seguro se ele não provoca alterações nos dados contidos. Então, nós vamos olhar aqui a segurança. O único método que é seguro é o GET, que não faz alterações. Já o POST faz uma adição no meu servidor, o PUT pode fazer uma alteração no meu servidor e o delete uma remoção no nosso servidor. Além da idempotência e da segurança, eu tenho outras características que você inclusive pode dar uma olhada no link lá do Mozilla que eu coloquei aqui no slide, que são características importantes dos métodos, como por exemplo, se a requisição tem ou não tem corpo de mensagem, se a resposta com sucesso tem ou não tem corpo, e se ela é cacheável conforme o protocolo HTTP. Então o GET, ele não tem corpo, você não passa corpo, e o delete você também não passa corpo na mensagem. Já o POST e o PUT você passa, que são as entidades que você vai alterar, ou inserir, né? A resposta com sucesso tem corpo? Sim, o GET tem corpo e o POST tem o corpo da mensagem também. Já o PUT não tem e o delete também não. E cacheável, o GET é cacheável, significa que o protocolo HTTP pode deixar a resposta do GET pronta para que ela não seja invocada novamente. Já os outros não são cacheáveis, toda vez que você faz uma requisição, elas são executadas definitivamente lá no servidor, exceto o POST aqui, mas aí tem algumas configurações em que isso funciona, mas a gente assume que ela não é cacheável. Em relação a parâmetros, o protocolo HTTP suporta dois tipos de passagem de parâmetros que nós vamos usar aqui, que é os Query Parameters e os Body Parameters, dependendo de cada método que você está invocando. Query Parameters é quando eu passo parâmetros na requisição que eu estou fazendo, na URL, e Body Parameters é quando eu estou passando esses parâmetros no corpo da mensagem. Então dá para ver já que se, por exemplo, o seu método de invocação não tem corpo, eu não consigo passar parâmetros no corpo da mensagem. Query Parameters são parâmetros que são passados na própria URL da requisição. Aqui você tem um exemplo, ó, http://www.empresa.com.br/clientes.html. Isso aqui é o meu recurso que eu estou requisitando. O que está vindo depois, aqui depois do ponto de interrogação, são os parâmetros. Aqui no caso você pode ver dois parâmetros, o ID, que vale 10, e o nome igual a Maria. Os parâmetros são separados por e-comercial. E você separa os parâmetros da requisição que você está fazendo com o ponto de interrogação. Se você precisar de mais parâmetros aqui, você coloca outro e-comercial, coloca os parâmetros, depois outro e-comercial, parâmetros e assim por diante. Assim a nossa requisição ficaria assim, ó, get clientes.html, ponto de interrogação, ID igual a 10, nome igual a Maria. Então veja que os parâmetros da requisição foram passados aqui no recurso, ó, junto com o recurso que eu estou invocando. Se por acaso você passar espaço aqui dentro, eles vão ser convertidos ou para mais ou para %20. E caracteres especiais vão ser codificados como TF8 em hexadecimal. Já os body parameters são parâmetros que são passados no corpo da requisição. Possuem a mesma sintaxe, mas eles vão aqui, ó, no corpo. Então eu estou fazendo a mesma chamada clientes.html via post, mas os parâmetros estão sendo passados aqui.
Uma das coisas importantes que são diferenças do Body Parameters e do Query Parameters é que, por exemplo, no Body Parameters eu consigo fazer o upload de arquivos. Se eu quiser fazer o upload de arquivos, eu tenho que passar o meu arquivo, eu tenho que fazer pelo corpo da mensagem. Já eu não consigo passar um arquivo aqui na URL. Tá? Então, sempre que você vai fazer um upload de arquivos, por exemplo, você tem que usar um método que você pode passar o seu parâmetro no corpo da mensagem, por exemplo, o post. Já os cabeçalhos do HTTP possuem meta-informações sobre a requisição e a resposta. Eles não são obrigatórios, mas você pode passar e pode criar outros, inclusive. Os mais comuns são host, que mostra qual o DNS que foi utilizado para você conseguir chegar naquele servidor. User agent, que é usado para fornecer informações sobre o navegador que está sendo usado. Headers de negociação de conteúdo, como por exemplo content type, para você dizer qual é o tipo do dado que você está passando no corpo da mensagem. Content length, para dizer qual é o tamanho. Accept, para dizer qual é o tipo de dados que você recebe como resposta. Accept encoding também. Então tem vários cabeçalhos aí que você pode passar. Em relação aos media types, eles informam qual é o tipo de informação que está sendo carregada no corpo da mensagem. Uma coisa interessante é que as requisições devem fazer o que a gente chama de negociação de conteúdo, indicando qual é o tipo que você está mandando, linguagem, codificação e o que você espera receber como resposta. Esses dados, o que você espera receber e o que o servidor está enviando, tem que casar para você conseguir ter uma resposta correta. Por exemplo, lá na requisição eu posso passar o header content type, indicando qual é o tipo do dado que eu estou enviando, e accept, indicando qual é o tipo do dado que eu espero receber como resposta. Lá no servidor ele vai devolver um content type, indicando qual é o tipo do retorno que você está mandando, que tem que casar com o accept. Os media types são formados por tipo e subtipo, então é tipo barra subtipo. Os tipos mais comuns, application, áudio, image, text e vídeo. E o application é usado para trafegar dados de aplicações específicas. Então, com subtipos, por exemplo, image barra asterisco, toda vez que eu falar asterisco, eu estou falando de qualquer tipo de imagem, mas eu posso dizer image barra PNG, image barra JPEG, outro text barra XML, text HTML, text plain, application barra PDF para retornar um PDF, application vnd.ms Excel para retornar um arquivo XLS. E em REST nós usamos application barra XML e application barra JSON para trafegar XML e JSON respectivamente. Com isso, a gente consegue entender melhor a negociação de conteúdo. Então, lá na requisição, por exemplo, se eu estou fazendo um GET para receber uma foto, por exemplo, eu posso mandar o cabeçalho accept indicando, eu recebo, eu aceito qualquer imagem, image barra asterisco. No servidor, quando ele der a resposta ao seu HTTP, dizendo 200 ok, quer dizer, eu consegui pegar aquela informação e estou respondendo, eu estou dizendo que o content type, quer dizer, o resultado é um image barra JPEG e detém um determinado conteúdo. Como eles casaram, então você consegue ter uma resposta correta aqui. O status code também é um elemento muito importante do HTTP. Ele é usado para indicar se houve sucesso ou se houve erro na comunicação. Eu tenho 5 categorias de status code. As 1, qualquer coisa, que são informacionais. 2, qualquer coisa, que são códigos de sucesso. 3, qualquer coisa, que são códigos de redirecionamento. 4, qualquer coisa, códigos causados pelo cliente. E 5, qualquer coisa, originados no servidor. Aqui nesse link do Mozilla você encontra os status codes e as explicações. Aqui tem alguns deles. Os 200 aqui eles são informacionais. Ok. Created, Accepted, No Content, Partial Content. Os 300 que são de redirecionamento. Os 400 que são causados pelo cliente, isso é, você escolheu procurar um recurso que não existe, então ele retorna que não existe. E os 500 que são causados lá no servidor. Em HTTP e depois em REST, a gente vai ver que nós precisamos usar os códigos de retorno do jeito certo. Isso aí, não adianta só retornar 200 e uma mensagem de erro, não. Não, a gente tem que retornar o código, o status code extremamente correto. Nem sempre a gente retorna 200. Por exemplo, se você mandou criar um novo recurso lá, inserir uma nova pessoa, ao invés de retornar 200, você retorna 201, created. E daí no header, por exemplo, você pode mandar a URL do recurso criado. Se você tiver um conflito, por exemplo, aquele cara já existe, ao invés de você retornar um erro qualquer, você retorna 409, conflito. Aqui eu tenho alguns status codes importantes. Os 200, que é sucesso, 201, criado, quando você manda criar um recurso e deu tudo certo. 204, non content, quando houve sucesso, mas você não tem resultado, você não tem um conteúdo de resultado.
Os headers são importantes nesse caso. O 301, quando você pede uma URL ou uma URI, ela foi alterada permanentemente. 303, quando você está pedindo um recurso e ele está em outra URL, aí você tem que invocar via GET. 400, bad request, o servidor não consegue responder, por exemplo, através de um erro de sintaxe na requisição. 401, não autorizado, significa, na verdade, não autenticado. O usuário precisa se autenticar. 403, proibido, não tem acesso ao recurso, mesmo depois de autenticado. Então, veja, antes o cara não está autenticado e agora ele não tem acesso mesmo se autenticado. 404, not found, significa que o servidor não encontrou o recurso solicitado. 405, método não permitido. O método HTTP que você invocou não foi implementado, então você pediu um post e não tem post. 409, conflito, houve conflito com o recurso que está no servidor, você mandou inserir um cara que já existe, por exemplo. 415, media type não suportado, por exemplo, o cliente enviou um image JPEG, mas na verdade o servidor só aceita image PNG. 500, internal server error, o servidor encontrou um erro que não consegue resolver e você não sabe direito o que é meio genérico. 501, não implementado, quando o método não é suportado pelo servidor. Então, o método não é suportado pelo servidor. Todos os servidores são obrigados a implementar GET e READY pelo menos. Se o servidor, não estou falando do teu web service, se o servidor não implementa aquele método, ele pode retornar 501. E com isso nós tivemos uma rápida noção do que é o HTTP, mais ou menos como é que ele funciona. A gente precisa desses conceitos para poder implementar REST e implementar os nossos serviços. REST significa Representational State Transfer, resultado da tese de doutorado do Roy Fielding, que você encontra nesse link aqui. Surgiu lá em meados de 2000 e é um estilo arquitetural, mais do que você só implementar web services, é um estilo arquitetural para desenvolver aplicações. No REST, a gente entende que cada aplicação é um conjunto de recursos. Esses recursos representam o estado particular da aplicação. Então, como que está o estado da pessoa, como que está o estado do pedido, como está o estado da venda. Quando você acessa um recurso, você está transferindo o estado ou alterando o estado. A grande sacada do REST é que ele usa uma interface web simples, sem qualquer tipo de abstração de protocolo, como era antigamente o SOAP, ou padrões de trocas de mensagens. REST, portanto, é um estilo arquitetural e não um padrão, é uma maneira de você organizar a sua aplicação. Ele usa os mecanismos do HTTP, então toda a identificação de recursos a partir de URIs, os métodos de acesso, GET, POST, PUT, DELETE, do HTTP você tem que usar, os códigos de retorno do status code do HTTP você usa. Como você está usando um protocolo HTTP simples, ele é acessível a partir de qualquer linguagem de programação que possa implementar HTTP, tanto como cliente como servidor. Então, usa autenticação, criptografia, autorização, todos os recursos do HTTP. O REST é baseado em 3 elementos: os recursos, que são identificados na requisição via URI, as ações, que são as coisas que você pode fazer com aquele recurso, identificados por métodos ou verbos do HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, e o conteúdo, ou os media types, que é a identificação do tipo do dado que você trafega a partir do cabeçalho content type. Você tem aquela negociação que nós explicamos, e em REST normalmente a gente trafega JSON ou XML. Para que os seus web services, suas aplicações sejam verdadeiramente REST, você precisa atender essas restrições aqui, Cliente-servidor, 2 ambientes, você sempre tem que ter 2 ambientes, o ambiente do cliente e do servidor. O ambiente do servidor é quem fornece as suas APIs, fornece os seus serviços, e o cliente é quem acessa esses serviços. Stateless, a requisição contém todas as informações necessárias para a invocação. Você não precisa guardar isso de alguma forma, então por isso que ela é stateless, não mantém estado. Cacheável, deve suportar respostas cacheadas quando for possível, por exemplo, nos GETs. Interface uniforme, quer dizer, regras genéricas para comunicação que têm que ser usadas, como, por exemplo, nomeação de recursos, as respostas, o uso de hipermídia, que a gente vai ver daqui a pouco. Camadas, a possibilidade de adicionar intermediários, por exemplo, um balanceador de carga, sem interromper a execução. Então, você tem que poder fazer isso para que a sua aplicação seja REST. E código sob demanda, que é opcional, quer dizer, você pode retornar trechos de código executáveis. Por exemplo, você faz uma requisição e ele retorna um trecho de JavaScript para você mostrar na sua aplicação. Mas como eu falei, isso aqui é opcional.
Uma confusão que pode acontecer é a diferença entre REST e RESTful. REST é o que eu estava falando agora, um paradigma arquitetônico que explora a tecnologia do HTTP. Isso é um padrão de arquitetura que você usa. Possui aquelas restrições e também possui alternativas, como por exemplo o RPC, Remote Procedure Call. Você pode fazer as suas aplicações sem usar REST. Já RESTful é um serviço na web que utiliza esse paradigma REST. É como se fosse a implementação do web service. Então o que a gente vai fazer mais para frente vão ser web services RESTful, seguindo o paradigma REST. Um conceito importante no REST é o recurso, como eu já falei. Toda a informação disponível na sua aplicação é um recurso, um resource, uma imagem, uma pessoa, um documento. Cada recurso deve ter um identificador único, que pode ser acessado a partir dos verbos lá do HTTP. Por exemplo, www.razer.net.br/clientes/10. Os recursos podem ser representados em vários formatos, que é o que eu chamo de media types. E nós usamos, por exemplo, o XML e o JSON como padrões normais aí para a gente fazer as comunicações. Nós aqui vamos falar mais sobre o JSON. Os métodos HTTP no REST são usados para manipular os nossos recursos. Então vamos pensar num CRUD simples lá. O GET seria a recuperação de um ou vários recursos, o POST seria a criação de um novo recurso, o PUT a atualização do novo recurso e o DELETE a remoção de um recurso. Então quando eu faço essas requisições, por exemplo, o GET sem passar ID retorna a todos os clientes, o GET passando um ID retorna o cliente 10, o POST insere um cliente, o PUT atualiza o cliente 10 e o DELETE remove o cliente 10. Todas as requisições da HTTP dão um código de retorno, que a gente já falou que é o status code, que nós temos que usar. Então, nós temos que usar os status codes do jeito certo. A gente não pode simplesmente retornar 200 OK com uma mensagem e o erro está codificado lá dentro. Temos que retornar o código correto. Como eu falei para vocês, JSON é um media type, é uma maneira de eu representar as minhas informações. Mas o que é um JSON? JSON é um JavaScript Object Notation, é uma notação de objetos usada em JavaScript. Você pode dar uma olhadinha no site json.org. É um formato para troca de dados, possui um tamanho reduzido em relação ao XML, porque o XML eu tenho que colocar tag de início, tag de fim, no JSON eu não preciso. E ele é um texto, e não precisa necessariamente do JavaScript, é um texto que você trafega de um lado para o outro. É definido pela RFC 4627, e inclusive tem sites que validam JSON. Imagina que você escreve um JSON lá num editor de texto qualquer e quer saber se está correto aquele JSON. Você pode colocar ele aqui num JSON Validate, por exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de JSON. Esse chaves significa que isso aqui é um objeto. Esse objeto possui o atributo nome, o atributo CPF. Nome possui o valor Razer e o CPF possui esse valor aqui. Aqui eu tenho um objeto também, que tem somente um atributo chamado empregados, e esse atributo empregados, ele é uma lista de dados. Cada elemento dessa lista de dados é um objeto que possui um nome e um sobrenome. Um nome e um sobrenome. Um nome e um sobrenome. Aqui eu tenho outro objeto JSON, olha aqui, abre e fecha, outro objeto JSON, que possui 3 atributos. O atributo nome, o atributo endereços e o atributo CPF. O atributo nome é uma string Razer, o atributo endereços é uma lista. Nessa lista eu tenho 2 elementos. O primeiro elemento é um endereço, depois eu tenho outro endereço. Cada elemento aqui possui um CEP e um logradouro. CEP e logradouro. E o terceiro atributo desse objeto principal aqui é o CPF, que possui esse valor aqui. A sintaxe do JSON é dada por esses diagramas que nós vamos ver aqui, tá? Eu vou explicar eles mais ou menos para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Com isso, você consegue tirar dúvidas de qualquer string, se ela segue ou não o projeto JSON. Então, por exemplo, um objeto. Como que é definido um objeto? Um objeto ele é um abre-chaves. Toda vez que você encontrar uma bolinha assim, eu estou dizendo que é um caractere ou uma sequência de caracteres que tem que ser satisfeita. Toda vez que você tiver um retângulo, significa que tem um outro diagrama parecido com esses que define o que é esse pedaço aqui. Então, ele é, por exemplo, um objeto, ele é um abre-chaves, white space e um fecha-chaves, tá? Seja lá o que significa white space, mas ele é um white space. Também, um objeto, ele é... Daí aqui tem uma junção opcional, né? Ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro lado.
Se ele vier para cá é o white space fecha, se ele vier para cá ele é um white space, tá? Mesma coisa que o de cima. Logo depois ele é uma string, então é um abre chaves, uma string, pode ter outro white space aqui. Aí 2 pontos e um valor. Então significa que se eu não tiver nada dentro do meu objeto, eu tenho que ter uma string, 2 pontos e um valor. E aí eu tenho duas possibilidades, olha a junção aqui, ó. Ou eu termino o meu objeto, ou eu volto leio uma vírgula e sigo de novo para whitespace, string, whitespace, 2 pontos velho. Tá? Uma coisa interessante aqui é que você vai poder se perguntar, ótimo, se esse aqui é um objeto, então essa string aqui seria o atributo e esse velho aqui seria o valor do atributo. Maravilha. Eu posso separar o atributo do valor do atributo usando igual, por exemplo? Aí a resposta é não. Por quê? Porque entre a string e o valor, eu tenho que ter 2 pontos. Beleza. Entre um atributo e o outro, eu posso usar ponto e vírgula? A resposta é não também, porque aqui está dizendo que eu tenho que ler uma vírgula. Só para vocês terem uma ideia, o que é um white space? Olha aqui, ó. Ele não é nada, ou ele é um espaço, e daí vem para cá, ou ele é line feed, e daí ele vem para cá, ou ele é carriage return, e vem para cá. Esses dois são caracteres que representam o pular linha, ou ele é um tab, e daí vem para cá. E qualquer repetição desses caras aqui, ó, tá vendo? Então eu posso ter várias repetições desses caras. As repetições são dadas por aqui, ó. Eu posso ou terminar o white space, ou eu posso andar por aqui. Tá? É assim que você valida se aquilo é um white space ou não. Então esse white space é aqui, ó. Significa que eu posso abrir umas chaves aqui, dar quantos espaços eu queira, quantos pula-linhas eu queira, e só depois fechar as chaves. Já um array é dado por colchetes, fecha colchetes. Pode ser um array vazio, tendo no meio um monte de white space, ou posso ter um valor e já fechar, sendo um array com um valor, ou uma continuação com vários valores separados por vírgula também. Ok, eu usei valores tanto nos objetos como nos arrays. O que é um valor? Um valor, tirando os white spaces aqui, ó, ele é ou uma string, então veja, o valor ele é uma string, ou ele é um número, ou ele é um objeto. Opa! Significa que um objeto pode ter como valor no seu atributo um objeto? Pode. Ou o valor é um array, ou o valor é a palavrinha true, veja que está redondinho aqui, então é true, ou o valor é falso, ou o valor é null. O que é uma string? Uma string é formada pelo aspas, aspas, pode não ter nada lá dentro, ou pode ter qualquer sequência de caracteres aqui, ó. Ok? Qualquer sequência de caracteres. Como é que eu sei que eu posso ter vários caracteres? Porque eu posso ter essa saída para cá, ó. Tá vendo? Aqui. Também posso escapar os meus caracteres, olha só, com barra, barra aspas, barra barra, barra barra invertida, barra B, barra F, barra N, barra R, barra T ou barra U, e aí 4 dígitos hexadecimais. Tá? Aí ele vem para cá, eu posso repetir, eu posso terminar a minha string. O que é um número? Bom, o número ele é, vamos seguir a linha aqui, ó, 0, só o número 0. Ou ele tem o sinal na frente, ó, menos 0. E aí o meu número, ao invés de ser só 0, ele pode ser, ó, um dígito de 1 a 9 e termina lá, ou um dígito de 1 a 9 seguido de vários dígitos aqui, ó, seguido de vários dígitos. Então é assim que eu defino a parte inteira do meu número, digamos assim. Então aqui eu tenho a parte inteira do número.
Aqui, ó, tem a parte inteira do número. Para definir a parte fracionária, se eu não quiser, eu vou por aqui. Se eu quiser, eu venho para cá, ó. Aí eu tenho que ler ponto, então não é vírgula que define a parte fracionária. E posso ter quantos dígitos eu queira aqui, ó. Quantos dígitos eu queira. Essa é a parte fracionária. E aí eu termino aqui. Isso significa que nesse ponto aqui, eu tenho um número com a parte fracionária. Por exemplo, 10,32. Se você quiser definir um expoente, aí você vem para esse lado aqui. Pode não ter expoente, mas também um número pode ter expoente. Aí vem para cá. Como que você define o expoente? Você define com a letra E minúsculo ou E maiúsculo. Está aqui, ó, E minúsculo ou E maiúsculo. Aí o teu expoente pode não ter sinal, ele entende como positivo, ou pode ter o sinal negativo, ou pode ter o sinal positivo. E depois, qualquer quantidade de dígitos, né? Tendo um dígito, depois qualquer quantidade de dígitos. Com isso, eu defino o meu expoente. Então, significa que aqui eu tenho um número tipo E5. E esse E é a notação científica, significa vezes 10 elevado ao expoente que está aqui. E com isso nós descobrimos como que a gente valida que uma string é ou não é um JSON válido. Então, seguindo todas essas regras, esses diagramas são legais porque eles são usados para visualmente a gente saber se aquela string é válida ou não. Os serviços REST podem ser descritos por um arquivo XML chamado WADL, ou Web Application Description Language, que define todo o contrato que aquele web service, que aquele serviço REST está exportando. Aqui vocês encontram uma explicação sobre o WADL. Esse exemplo de WADL aqui, ele é um XML, e aqui ele está dizendo que o meu serviço responde via GET, que possui os seguintes parâmetros, tá, em vários parâmetros aqui, e está dizendo quais são as respostas que ele me dá. Ele pode me dar a resposta 200 e a resposta 400. A gente não precisa criar esse WADL, tá? Mas se vocês encontrarem na internet alguma coisa, um WADL daquele serviço, você pode usar em algumas ferramentas a leitura WADL para criar automaticamente clientes que já sabem ler, já sabem fazer requisições para aquele serviço. Então é como se fosse uma geração de um código cliente a partir da descrição do serviço. Outra característica importante do REST é a hipermídia. Hipermídia as the Engine of Application State, ou HOAS. É uma restrição do modelo arquitetural REST e são informações retornadas após a requisição para que o cliente não precise descobrir sozinho quais são as URIs que ele precisa invocar. Na verdade, o servidor já retorna para você isso. O HOAS define como que os clientes se interagem com o servidor, provê toda a informação de navegação entre recursos de forma dinâmica, sem que o cliente precise adivinhar ou construir na mão as URIs. Os clientes não precisam do conhecimento profundo da API, porque esse conhecimento é retornado no hipermídia, e usa links como referências a ações que podem ser tomadas a partir daquela requisição atual que foi feita atualmente. É muito interessante. Para você fazer hipermídia, é necessário você seguir um padrão, por exemplo, RFC 5988 ou JSON Hall, como exemplo. Aqui tem o link da RFC 5988, ou você pode usar, por exemplo, o JSON Hall, que é o Hypertext Application Language. JSON Hall, ele retorna uma propriedade nos teus objetos, chamada links, que é um array onde cada elemento desse array possui um href, que é o RI do recurso, rel, que é o tipo da relação, e outros atributos, como, por exemplo, o method, que indica qual é o método que você pode invocar aquele novo recurso. Por exemplo, imagine que você está fazendo uma compra e na resposta da compra você precisa saber como que se faz o pagamento daquela compra. Então, se você usar JSON Hall, você pode fazer assim, ó, solicitação da compra, você manda o teu objeto de compra com o ID do produto, o nome do produto, quantidade do produto. A resposta pode ser o ID da compra, os dados do produto e nos links pode vir já prontinho para você a URI de pagamento, indicando qual é o método que você tem que chamar, qual é o método que você tem que invocar para fazer o pagamento dessa compra. É sobre isso que trata o hipermídia. Outro exemplo, imagine que você consultou um aluno de ID 1010, e aí vem todos os dados do aluno. Os dados do aluno, ao invés de vir só a matrícula, o nome e o curso, pode vir uma propriedade links, contendo aqui 3 URIs, onde a primeira é para você obter os dados do próprio aluno, que seria o rel self aqui. Outra para obter as notas do aluno, então se eu fizer um get aqui, eu obtenho as notas do aluno.
E um outro réu aqui, trancar, indicando que se eu fizer um put nesse URI, eu consigo trancar o curso do aluno. Então isso é o hipermídia. Para vocês terem uma ideia de como que é usado no mercado, deem uma olhada nesse link aqui, que mostra como que hipermídia é usada na PayPal, por exemplo. Quando você está desenvolvendo aplicações REST, uma das coisas importantes é saber quão compatível com REST é a sua API ou a aplicação que você está desenvolvendo. Para isso, existe o modelo de maturidade de Richardson, ou RMM. Richardson usou 3 fatores para definir esse modelo de maturidade. O uso de URIs, ou recursos, o uso do HTTP em termos de métodos ou verbos e retornos, e o hipermídia. E Richardson encontrou 4 categorias na sua aplicação. O nível 0, que é o pântano do XML, POX significa plain old XML, tá? O pântano do XML. O nível 1, quando você está usando recursos do jeito certo. O nível 2, quando você está usando os verbos HTTP e os retornos do jeito certo. E o nível 3, quando você está usando o hipermídia em todos os acessos. Então, o nível 0, o pântano do XML. Nesse nível, você não tem qualquer padronização. Os nomes dos recursos não têm padrão e as chamadas são somente usadas para invocar métodos remotos. Lá do outro lado, você invoca um método sem qualquer tipo de padrão. É usado somente 1 ou 2 métodos do HTTP. Por exemplo, o cara usa só post. Aí ele consegue fazer as coisas. Aqui tem um exemplo, ó. Post / salvar pessoa, post update pessoa, get obter pessoa, get mover pessoa. Então você veja que não tem padronização e esses nomes dos recursos aqui, eles são mais parecidos com métodos que você está invocando do que com recursos mesmo, tratativa de recursos. Já no nível 1, você usa recursos, quer dizer, a URI não é só usada para invocar métodos, você identifica recursos. Os recursos, então, são usados de forma eficiente. Você identifica esses recursos lá no servidor e no cliente. Mas ainda você não usa os verbos do HTTP da forma correta. Por exemplo, você usa get e post somente. Então, vamos lá. Recurso pessoa com o ID 1, você identifica assim. Então, se você quiser fazer qualquer operação nessa pessoa, você tem que usar esse recurso aqui para fazer a operação. Já no nível 2, além de ter implementado o nível 1, quer dizer, usar os recursos do jeito certo, você implementa os verbos, os métodos e os retornos do HTTP do jeito certo. Então, os métodos são usados da forma correta, usando as suas características. Então, get, post, put e delete são usados. Por exemplo, o método get, ele é seguro. Ele pode ser executado em qualquer ordem e sempre retorna o mesmo resultado. Portanto, pode ser armazenado em cache. Você levar isso em consideração na hora que você implementa uma operação no seu servidor é usar nível 2, é estar no nível 2 do modelo de maturidade de Richardson. Também usa o status code de retorno da forma correta. Por exemplo, 201 para criado e não 200 para tudo. Também usa headers das mensagens para autenticação. Também usa query parameters para configurar retornos de alguma forma, como por exemplo paginação, filtros, o que você precisar. Por exemplo, para obter a pessoa 1, você faz um get no pessoa 1, retorna 200 se ok ou 404 se não existe, por exemplo. E post em pessoa vai inserir uma determinada pessoa, retorna 201 se foi criado e 409 se aquela pessoa já existe. Já o último nível, o nível 3, o nível de hipermídia ou a glória do REST, implementa o nível 1 e 2 e tem a hipermídia nos retornos. Então, toda vez que você faz uma requisição no teu servidor, o retorno, a resposta vai trazer, seguindo um determinado padrão, quais são as URIs que eu posso fazer a partir dali e como que eu acesso essas URIs. Esse aqui é o que a gente busca quando a gente implementa REST do jeito certo, tá? Modelo de maturidade de Richardson. Como leitura obrigatória, nós temos 2 artigos. Esse artigo aqui é o capítulo 6, se eu não me engano, da tese do Roy Fielding. Tem esse link aqui sobre as restrições arquiteturais do REST, o exemplo da API do PayPal e 2 links que falam sobre o modelo de maturidade de Richardson. É isso, pessoal. Até mais.